Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é uma terça-feira, 6h38 da manhã. Tô aqui tomando meu café, como sempre, com vocês. E, gente, hoje a gente veio bater um papo daquele. Sabe aquele papo bem assim, próximo, né? Aquela proximidade de confiança, né? Onde a gente se abre, a gente conversa, a gente levanta pontos, né? Que fazem com que nossa vida avance, né? Rumo a uma paz, né? Assim, desejável. Eu acho que todo mundo vive na atualidade buscando essa paz, né? De espírito, de alma, né? No dia a dia também, por que não? Muitas vezes as rotinas são tão agitadas, né? E hoje eu vim me abrir um pouco com vocês a respeito da da religião na minha vida. Eu não vou dizer religiosidade, eu não gosto dessa palavra, mas quanto à religião na minha vida. Porque Deus, vocês já sabem, né, gente? A minha base é o Criador, né? É Deus. Eu tenho muita fé, né? Eu acredito em Deus, sou uma pessoa que sou muito crente, né? E quando eu digo crente, gente, eu quero que vocês entendam que não é a Lu usa roupa lá nos pés, né? A Lu anda totalmente no contexto da modéstia, né? Tem por aí muita gente que gosta, né, desse estilo modesto. Não, gente, eu não tô falando de usos e costumes, eu não tô falando de doutrina, de igreja, nada disso. Eu tô te falando sobre realmente ser crente, né? Acreditar em Deus, né? Tem uma coisa que as pessoas religiosas, né, que tem alguma religião em específico, eu acho que não, talvez até modismo mesmo se tornou isso, que dizem, né? Gente, até o diabo crê. Ele é crente também. Gente, isso é verdade, porque acreditar que Jesus existe, acreditar que Deus existe e que eles são vivos, né? Que não é uma coisa que aconteceu e que desapareceu da humanidade, que não existe mais, até o diabo acredita. Isso é verdade, né? Porque ele acredita mesmo, gente. Infelizmente, muitos de nós, seres humanos, não acreditamos, né, na existência divina. Mas de fato, o que nos faz uma pessoa cristã, seguidoras, né, de Cristo, é as nossas atitudes. E dói, gente, isso dói na alma, né? Porque quando a gente tem que reconhecer que é as nossas atitudes que fazem de nós cristãos e principalmente a nossa atitude para com o nosso próximo, né? Que é o que Deus mais é o que Cristo mais pregou durante o seu tempo aqui na Terra e é o que Deus deixou escrito, né, na palavra dele, na Bíblia, né? Então, muitas vezes isso dói, porque é isso, né, que muitas vezes nós não queremos fazer, né? O orgulho, né, o ego fazem com que a gente não queira, né, fazer isso. E hoje eu vim levantar alguns pontos para vocês da dificuldade que eu tive, né, na minha vida e que eu tenho em relação a isso, né? O porquê eu não consigo frequentar uma igreja, né? Porque eu não consigo me estabelecer em um templo, né, de pedra, né? Porque muita gente diz assim, Lu, mas a igreja é o nosso corpo, né? Nós somos a igreja de Cristo. Eu concordo com vocês, mas eu também sinto essa necessidade de como que eu posso dizer, reunir com pessoas com a mesma crença que eu. E essa foi a minha grande dificuldade e é a minha grande dificuldade, porque eu simplesmente não me encaixo. Aí você vai dizer assim, Lu, mas que você não achou uma igreja? Uma igreja que você goste? Não é isso, é bem o contrário, né? A igreja está lá, o templo está lá estabelecido com suas regras, com suas crenças, né? Com as suas doutrinas. Eu não me encaixo nesse contexto. E se tem uma coisa que eu preservo, cuido, é a minha identidade própria. Então, durante muitas vezes, eu quis destruir quem eu era para me encaixar, né, num grupo, num lugar. E quando eu entendi o que era o autoconhecimento, o que era realmente o amor próprio, e não esse amor próprio que a gente ouve por aí, que as pessoas dizem que amor próprio é você se maquiar, você fazer sobrancelha, você fazer unha, você ir para academia. Não, gente, eu não tô falando desse amor
próprio raso e fútil, né? Porque sim, ele é importante a gente se cuidar, gente, sim, né? Mas a gente vê que a coisa tá feia, que se tornou quase um vício isso, né? Uma prisão, né? Infelizmente, a estética tá aprisionando muitas mulheres, inclusive mulheres dentro de igrejas. E isso é o mais triste, né? Então vamos falar um pouco sobre mim, né? Eu quero que você esteja aberto, não leve para o lado pessoal. Eu não sei que tipo de religião você segue. Não sei qual é a sua igreja, templo preferido, eu não sei que tipo de doutrina você vive, né? Qual é o uso e costume que você tenta obedecer e praticar, mas eu quero falar de mim, quero levantar pontos e quem sabe isso pode abrir a sua mente para entender o que você sente, né? O que você passa também na sua vida. Tem algumas coisas dentro da igreja que eu nunca consegui entender, né? Porque eu acredito que quando nós vamos para uma igreja, nós vamos para quê? Para exercitar o nosso lado espiritual, principalmente. Sim, gente. Essa questão de adoração a Deus, muitas vezes eu me perguntei se realmente existiria um Deus tão vaidoso, né? Tão egocêntrico, que quisesse que as pessoas simplesmente fossem para a igreja com todas as suas mazelas, suas tristezas, suas dores, simplesmente adorar. Eu, na minha mente, pensando, gente, um Deus tão inteligente, né, que criou o universo, o mundo, que criou tudo, né, que controla tudo com tanto amor, com tanto sentimento puro, né? Claro, também com a sua justiça, né? Porque Deus é justiça também, eu acredito nisso. Como que esse Deus, né, tão inteligente, ele pode querer que as pessoas simplesmente levantem a mão e comecem a adorar? Sim, eu entendo que é preciso ter uma reverência, é preciso entregar o coração, ter realmente amor, porque o amor move o mundo, move o universo, une as pessoas, mesmo as pessoas mais distantes. E claro, eu acredito nisso, mas não esse louvor, né, sem sentido, que eu vejo muitas vezes. Aí eu me pergunto, Deus, o Criador, Ele quer que a gente evolua, né? Porque nós estamos numa decadência total. E Ele quer que a gente evolua de forma espiritual, né? Claro que material também, porque eu não acredito em um Deus que está lá no céu olhando a pobreza, as dificuldades, né? Olhando para essas pessoas que estão morrendo porque moram em casas de alto risco, olhando para o homem e vendo tanta guerra, né, inútil, fútil, em busca de poder. Eu imagino esse Deus olhando para a humanidade e se perguntando, que isso, meus filhos são burros? São cegos, né? E eu vejo essa necessidade de ter alguém para nos ensinar, para nos guiar. Eu sinto essa necessidade, eu busco e eu sempre busquei isso, né? E muitas vezes eu busquei isso em pessoas, né? Em pessoas que muitas vezes no começo tinham uma boa intenção, mas depois acabava indo para outro lado, né? Um lado onde tinha interesse pessoal, né? Aquele interesse pessoal mesmo, né? De que querem que a gente faça o que eles querem, né? Que a gente faça na hora que eles querem. E acaba que a gente se torna um escravo de pessoas, né? E a gente sufoca esse verdadeiro eu que nós temos, que Deus nos deu, né? Essa liberdade que o Criador nos deu. E quando eu falo liberdade, é dentro daquilo que nos faz bem, porque muitas vezes nós queremos uma liberdade que está destruindo, né? Com quem nós realmente somos, com a nossa autoestima real, né? Com as nossas emoções, com a nossa saúde. Então, essa liberdade para mim não serve. E para vocês serve? Não, para mim nunca serviu. Então, você pode me perguntar, Lu, você nunca gostou de beber cachaça? Gente, eu nunca gostei. Nunca, porque é ruim, faz mal, eu me sinto mal no outro dia, eu me sentia muito mal. Então, as poucas vezes que eu cheguei a provar, eu tive certeza que eu não queria isso para minha vida. E eu não precisei de nenhum pastor para dizer isso para mim, né? Eu vivi na pele, né? Então, eu sei que não todo mundo é assim, que todo mundo tem esse pensamento. Eu sei que alguém precisa tá ali à frente e dizer, gente, vocês não estão vendo que o álcool em excesso está prejudicando a vida de vocês, está destruindo a vida de vocês. E a gente ouve isso na igreja, gente? Não, por quê? Porque supostamente a gente está lidando com pessoas santas,
puras, perfeitas? Esse é o grande erro, porque tem muita gente dentro da igreja que tá pior do que quem tá fora, gente. Infelizmente tá, mas a gente não quer acreditar nisso, a gente finge que não vê, né? Por outro lado, quando as pessoas que estão dentro da igreja se sentem atacadas, né? Porque tem isso também, gente, né? Quem nunca esteve desse lado, né? Onde as pessoas estão lá dentro da igreja e elas dizem: vocês acham que porque eu tô dentro da igreja eu sou perfeita? Não, igreja é hospital, sim. Então é meio que da boca para fora, porque igreja de fato, na minha opinião, e é o que eu sempre busquei, foi um hospital de alma, não um lugar para subir e ficar se exibindo, cantando: ah, não, eu tô adorando a Cristo. Eu tô adorando a Deus. Gente, será que Deus quer tanto isso? Pode ter? Pode. Pode ter adoração? Pode. Mas eu acho que deveria, na minha opinião, na minha humilde e modesta opinião, quem sou eu para julgar? Não tô julgando. Eu acho lindo, né? Quem louva, quem adora, né, a Deus. Claro que eu acho lindo e eu não vou entrar no meio e nem na frente dessas pessoas, porque eu acho sim que Deus se agrada disso. Porém, eu acho que muitas vezes nós deveríamos também estar empenhados em outra coisa, né? Que é ajudar uns aos outros a superar de fato as suas dificuldades. Quantas vezes dentro da igreja a gente não consegue se abrir, a gente não fala, né? O que não deveria também ser assim, a gente não confia muitas vezes nem nos próprios pastores, né? E isso é muito ruim, né? Porque com quem que a gente vai se abrir, né? Deveria ter alguém ali pra gente se abrir. Ah, confia só em Deus, a gente tem que confiar só em Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu entendo que Deus existe, que o Criador existe, mas eu acredito que nós não estamos nessa fase tão espiritual para depender totalmente da direção de Deus. Eu acredito sim que Deus, ele de forma inconsciente nos direciona, mas ele também usa pessoas para isso, né? E se a gente entendesse e abrisse a nossa mente para isso, o quanto, né, nós deveríamos ser utilizados por Deus de fato, não para falar tanto, né, para se mostrar tanto, para aparecer tanto, né, para ter que estar ali em destaque, mas para fazer a obra de Deus de forma sutil, né, como ser amigo de alguém que precisa de um amigo, né? Como alimentar alguém que de fato tem fome. Não é essa fome, né, que a gente vê por aí só espiritual, né? Aquele caso onde a gente vê pessoas passando necessidade, pessoas passando fome, com falta do básico na casa, e a gente é capaz de olhar para essas pessoas e dizer: nós vamos orar. Isso é uma vergonha. Né? Nós vamos orar? Não, nós vamos agir. Olha, fulano, pega lá um pacote de feijão na sua casa, eu sei que você não tem muito, mas vamos fazer o seguinte, cada um pega algo na sua casa, vamos fazer uma cesta aqui e vamos ajudar essa pessoa. Ah, não, mas a gente usa, né, dos nossos julgamentos, ou seja, dentro das igrejas. Gente, eu tô um pouquinho rouca, tá? Mas tudo bem, eu sei que vocês entendem. Dentro das igrejas, a gente escuta, ouve muito esse discurso: não julgue, né? Não fique julgando, gente. Exatamente. Mas quando a gente vê alguém passando necessidade, né? A primeira coisa que a gente faz é julgar, né? E eu não tô dizendo aqui que você tem que ser bobo, né? E ficar dando coisa pra gente que não precisa. Porque a gente não é bobo, nós sabemos. Mas muitas vezes nós julgamos e não queremos ajudar. Essa é a grande verdade. É mais fácil adorar. Por quê, gente? Eu vou lá, eu subo no púlpito, eu prego, eu oro, eu faço bonito, eu visto a minha melhor roupa, eu faço o que eu tenho que fazer, ponto. Eu não tenho que lidar com pessoas, né? Porque lidar com pessoas é complicado. Então, esse papel que o Criador deu pra gente, a gente não quer, né? A gente prefere louvar, né? Fazer grupos, cantar bonito, porque afinal de contas a gente faz o que a gente tem que fazer aqui, entrega para Deus e tá tudo certo. Não tá. E sabe, muitas vezes eu me senti um peixe fora d'água dentro das igrejas. E eu não tô aqui criticando as igrejas, não, gente, que bom, porque tem muitas pessoas que se encaixam por aí e ficam felizes, mas eu nunca fiquei feliz. De fato, eu não sou feliz nessa parte religiosa na minha vida. Por quê? Eu tenho Deus? Tenho.
eu encontrei Deus na minha vida, mas muitas vezes pessoas, seres humanos não dão paz, não te deixam em paz, elas perturbam, porque elas dizem que a sua fé é rasa, que porque você está desviado, você não frequenta uma igreja, que porque você não canta lá na frente, que porque você não tem aquele uniforme de quem trabalha na obra, né? Sabe aquele uniforme para todo mundo perceber que você é o obreiro da igreja? Sabe? O que também é algo da vaidade. Tudo tem que ter uniforme, né? A gente tem que ter o uniforme da banda de louvor, a gente tem que ter o uniforme de quem serve a água, o uniforme disso, o uniforme daquilo. Ego, vaidade. E a gente não aceita. É algo que a gente não aceita. Ah, mas não pode fazer isso se não tiver com tal uniforme. Ah, não pode fazer aquilo se não tiver com tal roupa. Muitas vezes, né, eu me encaixei em um lugar, eu me senti bem num lugar onde as crenças, né, e as convicções das pessoas não eram as mesmas que a minha, né? Eu sempre disse isso para vocês. Por exemplo, eu amo a Igreja Católica demais. Tem muita coisa da igreja atual, tá, gente? Eu não tô falando de passado aqui porque ninguém vive de passado. Muita gente vai falar, Lu, mas a história da Igreja Católica é muito triste, isso e aquilo. De toda a religião, gente. Estudem a história da humanidade. Eu sempre digo isso para vocês. Não ficam indo na conversa para boi dormir. Aprendam a buscar conhecimento, leiam. Não leiam somente a Bíblia. A história da humanidade ela é muito rica. E muita coisa que não está na Bíblia... que não está na Bíblia, está nos livros de história. Então, assim como teve muito católico cruel, teve muito cristão, né, protestante cruel. Do mesmo jeito, e ainda tem, gente. Tem gente cruel em todas as religiões, em todas. E sabe, o fato de eu não me sentir com vontade, sabe, vontade mesmo, gente, eu não me sentir... não senti a necessidade de entrar numa igreja e colocar um uniforme, de subir no púlpito e pregar. Gente, eu não imagino eu fazendo isso, sério, não imagino, não tenho vontade de não querer cantar, muitas vezes ter feito isso contra a minha vontade, né, ter cantado lá na frente sem querer. A minha vontade era entrar na casa do Pai, sentar lá e ficar quieta, ouvindo a palavra de Deus. Aí você pode dizer, Lu, mas a gente tem que trabalhar na obra. Sabe qual que é o problema do ser humano? Que todos nós temos um chamado. E isso é algo que se fala muito dentro das igrejas, né? O chamado. Mas a gente não respeita. A gente não respeita isso e a gente tem que mudar isso dentro das casas de Deus, né? Independente da casa que você chama casa de Deus, né? Eu não tô aqui para discutir religião. Quem sou eu para fazer isso? Né, eu acho que graças a Deus, Deus não me deu esse papel e eu agradeço a Ele por isso, né? Deus disse para mim viver, obedecer os mandamentos, amar o meu próximo e eu procuro fazer, já errei com Deus bastante, né? Já fui falha, mas Deus não disse para me julgar as religiões, então isso é um papel que compete a Ele e obrigado, Deus, por não me dar esse papel. Então, gente, eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu tento ir para uma igreja, mas quando eu chego, e eu acho que até de uma forma bondosa, né? Eu não tô dizendo que é algo mal que as pessoas fazem por maldade. Sim, gente, depois, com o tempo, as pessoas começam a ser meia malvadinhas com as pessoas, né? Começam a usar o púlpito para ficar falando coisas, chantageando, né? Usando de chantagem emocional, mas por amor também. Às vezes a pessoa ama você tanto, né? Que ela quer inserir você naquele contexto de trabalhar para a obra, mas a gente precisa entender que amar muitas vezes é respeitar o que o outro quer fazer e entender que nós não somos Deus nem juiz para decidir isso e que a forma de adorar de cada pessoa é distinta e que o fato dela não estar fazendo a obra dentro da casa de Deus chamada templo não quer dizer que ela não esteja fazendo a obra dentro da casa de Deus chamada universo, mundo, que talvez essa pessoa contribui também para a humanidade e isso é o mais importante. O importante não é quem você é dentro da casa de Deus, templo, pedra. O importante é quem você é, o cristão que você é dentro da casa de Deus chamado mundo, universo. Quem você é? Você é a pessoa que compra celular sem nota fiscal? Sabendo que talvez esse celular seja
o salário de 2 meses de uma pessoa que foi roubado e você compra a si mesmo, porque afinal é mais barato, né? Ou você é o crente que está dentro da igreja e vende esse tipo de coisa, né? Você é o crente que faz coisas ilícitas estando dentro da igreja e às vezes manipula tudo isso, porque afinal de contas eu sou crente, né? E não tem julgamento sobre mim, porque tem gente que fala sobre isso, né? Na vida do crente não tem mais julgamento. Gente, eu não me lembro do versículo, mas parem de se iludir. Por favor, isso é uma ilusão. Claro que tem julgamento sobre a vida do crente, muito mais do que quem está lá fora. Porque quem está lá fora, ele não deve obediência a Deus. Pelo menos se ele não quer seguir o caminho de Deus, do Criador. Mas e você que se diz crente, né? Que prega, que canta, que adora, que quer seguir as coisas direitinho? Ah, então você pode fazer o que você bem entende, né? E a gente vê pessoas dentro de igreja fazendo coisas que nem quem tá lá fora, né, faz. Ou seja, não é quem tá lá fora, gente, não é que quem tá fora é inferior. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo quem tá lá fora e que não quer se misturar com coisas espirituais, né? Quanto ao vestimenta, a forma de vestir, a gente vê extremos, né? Porque tem sim, eu sempre disse para você que eu não preciso, e nem você precisa de um pastor ou uma pastora para ensinar você a se vestir. Você quer vestir um short, uma blusa mais leve? Vista na sua casa, dentro da sua casa, sei lá. Se você quer sair na rua vestida assim também, problema seu, né? Mas o que você está esperando? Olhares, né, de homens cobiçando você? É isso que acontece, gente. Eu sei, porque quando eu visto um short muito curto, as pessoas olham. E ninguém tem nada a ver com isso, mas é eu e minha consciência. Eu tô me sentindo bem assim? O que a minha consciência diz, né? E quanto a ir para a casa de Deus, né? Muitas vezes um lugar de adoração, espiritualidade. Então, assim, eu não preciso de um pastor para dizer que eu não tô ali para provocar, para chamar atenção. Porque tem gente que vai com roupa decente, mas vai parecendo um palhaço, né? Com a cara toda rebocada. Então, assim, o que está prevalecendo ali? Seu espiritual, né? Ou sua vaidade? Então, é coisas que a gente pergunta para nós mesmos, né? Qual é o diferencial? Ou seja, só o fato de você pregar a palavra de Deus, de você falar tanto em Deus, de você tomar café falando de Deus, dormir falando de Deus, não faz de você um crente. É as suas atitudes, né? E o que adianta, né? Eu ir para a igreja, trabalhar na obra, servir, mas quando eu vejo alguém que eu conheço na rua, eu trato com desprezo, né? Eu ignoro, finjo que não estou vendo essa pessoa. Será que isso faz de mim um cristão? Só porque eu vou para a igreja? Não, né? É mais fácil ignorar as pessoas, né? Fingir que eu não vi. É mais fácil, né? Ah, mas isso a gente não fala porque a gente abafa, né? Não vamos entrar nesses assuntos complicados, Lu, né? Não tô falando para você falar com pessoas tóxicas, para você manter amizade com pessoas tóxicas. Gente, cumprimentar as pessoas que você conhece na rua é etiqueta. Se você não faz isso, se você é aquele tipo de pessoa que vira a cara para as pessoas na rua, isso é falta de educação. E não precisa de pastor para te ensinar isso, né? Agora, se você se sente bem fazendo isso, é coisa sua também, problema seu, né? Eu só tô te dizendo. Então, quando eu me senti um peixe fora d'água, que eu entro numa igreja e eu me sinto assim perdida, eu não quero participar disso, eu não quero participar daquilo, eu quero ficar aqui, procurar amar as pessoas de verdade, de fato, não essa conversa fiada que crente usa hoje em dia, que eu amo a sua vida. Gente, isso é uma falsidade de um tamanho. Se você faz isso, se você aprendeu a fazer isso por impulso, porque vê todo mundo fazendo, pare de fazer isso. Isso soa falso. Isso soa como aquele negócio da gente ficar chamando todo mundo de flor. Para de chamar as pessoas de flor. Nega, flor, não, chama, a não ser que você seja muito íntima, mas chama pelo nome, né? Se é sua amiga, chama de amiga, mas esse negócio de flor, gata, ai, gente, isso soa fútil, sabe? Então, assim, é meu ponto de vista. Então, quando você diz, eu amo a sua vida, é uma forma de você dizer, olha, eu amo a sua vida, mas quem você é, eu não amo não, tá? De fato, eu nem vou com a sua cara. É isso. Então, ou você diz que ama alguém porque você ama de verdade, ou você preserva, você fica calada e não diz nada, que é melhor.
né? Do que dizer eu amo a sua vida, porque isso dói mais do que você dizer para a pessoa que não ama ela. Essa é a grande verdade que você talvez não saiba, talvez você não pensou ainda, né? Fora da caixinha. Você é só mais uma que fica imitando o que todo mundo sai dizendo por aí, né? Eu já fui dessas também, hoje não sou mais, né? Porque eu acho que Deus deu uma cabeça, um cérebro individual para cada um de nós e a gente não precisa ser Maria vai com as outras, não é verdade? Então, muitas vezes eu me encontrei nesse lugar querendo somente aprender a amar todo mundo de fato, fazer as coisas certas, né? Começar a pedir para Deus um direcionamento para minha vida, não me viciar em nada, inclusive, né, gente, rede social, que o que tem de crente viciado em rede social é de chorar, é de dar vontade de chorar, né? É triste, então a gente vê a decadência, ou seja, você não está viciado em cachaça, em droga, mas o seu vício na rede social está destruindo você, né? Você chegou a um ponto que você posta foto chorando nas redes sociais, você posta foto de joelho, levantando as mãos para cima, rodopiando. Daqui a pouco tá postando foto levantando as pernas para cima, deitada, fazendo yoga, coisas que ninguém tem necessidade de ver, né? Então, aquela necessidade de brilhar, de aparecer, não fica só lá no púlpito da igreja, né? Ela começa a se estender e você vai usar toda a fonte que você tiver para aparecer e ainda usar o nome de Deus, né? Falar assim, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma crente, eu tenho muita fé em Deus, olha para mim como eu tô dentro da igreja, olha como eu trabalho na obra, olha o que eu faço. Quem não conhece ninguém assim? Então, aquela necessidade de aparecer e brilhar que alguns têm, infelizmente, eles não entendem que não é todo mundo que quer isso. É difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Parece que elas não entendem. Elas querem aparecer, elas querem fazer a tal da adoração a Deus, que tudo bem, eu respeito, quer fazer, faça. É o que você gosta, é o que você ama fazer, se entrega, mas deixa quem não faz em paz. Para de querer diminuir a fé e querer dizer que as pessoas não é cristão, que elas são desviadas, que elas são fracas, porque elas não têm a necessidade de aparecer e de brilhar como você. Às vezes a adoração dela é em off, ela quer ficar quieta, ela quer fazer a doação da cesta dela calada a boca, ela quer entregar comida para pobre nas praças quieta, sem alarde, sem falar para ninguém. Ela quer fazer as doações de roupa dela que ela tem em casa calada, sem necessidade de se expor. Dá para vocês respeitarem isso ou não? Não dá. Então, muitas vezes eu vou para um lugar desse e eu me sinto o pior ser humano do mundo. E aí eu pergunto, o que eu vou fazer num lugar desse? Onde eu tenho que matar a minha essência, diminuir quem eu realmente sou de fato, e eu não tô falando aqui de diminuir a cachaceira, a farreira, a que gosta de andar pelada na rua, a que é vaidosa, que anda com cílios de vassoura, com unha em gel. Não tô falando dessas vaidades que a Bíblia julga, mas a gente faz de conta que não, né? Porque afinal de contas a gente usa aquela palavra, sobre o crente convertido não há julgo. Sim, há julgo. Mas você prefere julgar quem tá quieto, vivendo a vida em paz, né? Você quer inverter a situação. Por outro lado, gente, muitas vezes tem pessoas que elas querem andar de forma mais discreta, querem andar com a roupa mais comportada, querem viver a fé delas dessa forma e tem gente que implica, né? Não basta a pessoa querer viver do jeito que ela quer, ela tem que implicar com quem tá vestindo, com quem tá fazendo, chama de velha, olha a velhinha, não se arruma, não faz aqui. Ou seja, dentro da casa de Deus, eu não encontrei a paz que eu buscava, muito pelo contrário, a gente encontra tormento. E o que é isso? Não é questão do padre ou do pastor pregar a palavra e a verdade, não, isso é ótimo, eu amo isso, gente, eu gosto de chicotada, eu vou para a casa de Deus e eu gosto de ouvir verdades, não invenções, né, não uso e costume, né, não modinha que as pessoas inventam para te acorrentar, escravizar, não, nada disso.
Então, a gente deveria entender que sim, tem irmã que é chamada só para limpar a igreja. Gente, eu amava. Eu lembro numa fase da minha vida onde eu ia e sempre limpava a igreja, amava isso, em off, quieta, não tinha necessidade de alarde nem de postar que eu tava fazendo isso. Porque sabe, gente, quando a gente não consegue fazer nada na nossa vida para Deus ou para qualquer pessoa sem a necessidade de ficar publicando o que eu tô fazendo, isso é muito triste. Então já tem algo errado aí, né? A gente tem esse discurso de incentivar pessoas. Olha, gente, as pessoas não são cegas. Tenta incentivar primeiro quem está perto de você, né? Porque às vezes você está querendo impressionar pela internet, mas quem está de fato perto de você conhece a raça. Então não adianta, né? Sabe que você vira a cara para as pessoas na rua, que você é soberbo, né? Que você é arrogante, que você passa pelo conhecido, não dá carona, deixa a pessoa andar no sol escaldante, né? Não tem coragem de oferecer uma carona para a pessoa, né? Passa reto, não olha. Trata como irmão dentro da igreja, na hora do auê, mas lá, na hora que tá na rodinha lá fora, junta os grupinhos, né? De 5 em 5 e todo mundo fica estranho. Vocês se identificam com algo assim? Então, gente, não quero uma igreja perfeita, muito pelo contrário, eu quero que Deus me aperfeiçoe e eu encontre um lugar onde eu me sinta bem. Amo as pessoas com quem eu convivi nas igrejas. Não tô aqui julgando as pessoas. Não é as pessoas. Muito pelo contrário, gente. Eu conheço pastores que eu tenho laços incríveis. Mas o fato de eu ter laço pessoal com essas pessoas não quer dizer que eu quero estar lá naquele ambiente. Porque sim, às vezes eu tenho muita afinidade com alguém ali, mas não tenho com outras. Então a gente precisa entender que o fato da gente querer sentir essa necessidade de ir para a casa de Deus, adorar, estar ali, deveria ser um direito, né? Mas não, o que ouve em cima do púlpito não é ensinamentos. O que deveria ser ensinado, ensinamentos de como a gente viver uma vida perante Deus e seguir esse caminho da salvação. Porque se você não acredita na salvação, gente, se você é uma pessoa que está dentro da igreja e nem sequer acredita na salvação, você está perdendo seu tempo. Você está se iludindo. Você acha que você vai ser salvo de qualquer jeito, né? Que a gente vai se transformar num demônio em forma de gente e vai para o céu onde tem pessoas boas. Não, eu não estou dizendo quem vai para o céu e quem vai ficar. Quem sou eu? Eu tenho plena convicção de muita gente que está dentro da igreja que não vai para o céu, não, gente. Inclusive eu tô longe de ir para o céu. E eu sei disso. Eu tenho convicção que eu preciso me transformar muito para merecer esse céu. Agora, tem gente tão arrogante, né? Tão arrogante, falta tanta humildade que a pessoa é um poço, né? De orgulho, às vezes cruel mesmo, né? Não perdoa, é ruim, tem um gênio difícil e acha que vai pro céu, né? E ela começa a pregar para ela mesma que Deus é amor, que a graça de Deus nos salvou, que a gente não vai por merecimento, né, pro céu. Talvez a gente não vá por merecimento, mas agora acreditar que uma pessoa ruim, do coração mau, cruel, vai pro céu, aí já é demais, né? Por outro lado, tem gente dizendo que tem pessoas que vai pro inferno pelo simples fato de vestir um short, né? E, gente, quando entra nessa questão de roupa, eu digo para vocês, se vocês ainda precisam de um pastor ou pastora para ensinar você a se vestir em qualquer ambiente, então o caso tá grave, tá sério isso, né? Porque eu não deveria precisar de pastor para dizer para mim que postar foto de biquíni na rede social é nojento. Você quer ir pra praia e vestir biquíni? Óbvio, ninguém vai de vestido pra praia ou pro clube. Mas agora, você pegar aquela foto sensual sua, colocar lá na internet para um monte de homem, mulher, todo tipo de pessoa ficar analisando o seu corpo. Cada detalhe, sim, gente, tem gente perverso que faz isso, a gente vê isso todo dia na internet. Ou seja, você acha que é errado, né? Uma pessoa usar um short curto na rua e é certo, você tá lá mostrando a sua virilha, seu bumbum, né? As curvinhas dos seus seios lá na internet. Esse é o nível de ilusão que as pessoas vivem, né? Você acha que é certo
né, que é errado uma irmã ficar dentro da igreja quieta e não pregar, não cantar, né, não querer aparecer lá na frente, que ela é errada, mas você é certa, que fica postando foto sensual com música cristã e legenda bíblica. Você acha que você é o certo e o outro é errado. Sabe que é esse tipo de coisa que me deixava perdida dentro das igrejas e ainda me deixa. Ah, Lu, mas se você for olhar para homem, você nunca vai ficar numa igreja. Gente, a esperança é a última que morre. E eu espero, de verdade, um dia encontrar um lugar onde eu me sinta em paz comigo mesma e que eu cresça como ser humano. Porque para ficar mais decadente do que eu já tô, eu não quero. Para atribular a minha vida, para não ter sossego, para as pessoas ficarem dizendo que eu tenho que cantar, que eu tenho que pregar, que eu tenho que fazer aqui, e que o fato de eu ficar sentada numa cadeira quando eu quero e quando eu não tenho vontade de fazer outra coisa, querer dizer para mim que eu sou menos, inferior, por isso eu não aceito, não vou. Eu não vou me submeter a isso porque Deus não me criou para isso, gente. Sabe, Deus, Ele me ajuda tanto nesse processo de autoconhecimento, de paz, tranquilidade. Eu tenho tanto Deus presente na minha vida que eu não aceito. Então é isso, não é questão que a igreja não é perfeita, não é questão disso e daquilo. É questão da minha fé, da minha convicção, né? Eu digo para vocês, gente, que eu amo a igreja católica, porque as pessoas vão simples, né? Claro que tem gente que vai mais elegante, né? Conforme o poder aquisitivo da pessoa ou não, né, gente? Às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro, mas gosta de se arrumar. Mas, gente, dentro da igreja católica, eu encontrei tanta coisa, sabe, que eu não encontrei na igreja evangélica. Só que tem a questão de adoração a santo, né? Que as pessoas dizem, não, Lu, lá a gente não adora santo, a gente não faz, mas é uma coisa que me incomoda porque tá na Bíblia, que a gente não pode, né? E muita gente já tentou me explicar isso, que não é idolatria, que não é isso, mas infelizmente, gente, eu ainda não me convenci disso. E eu não tô aqui julgando, né? Eu acho lindas as imagens, linda, porque eu amo arte, né, gente? Eu já falei pra vocês que eu amo arte, amo quadro, esculturas, mas a questão de ajoelhar na frente de um santo e pedir, isso ainda não me convenceu. Não me convenceu porque é bíblico, tá na Bíblia. E como eu digo pra vocês, se tá na Bíblia, gente, é difícil a gente contestar, né? E a gente, infelizmente, no contexto cristão também tem muita idolatria. Tem gente que não idolatra santo, mas idolatra cantor. Idolatra até membro de igreja, né? Quando a gente fica lá adorando praticamente as pessoas dentro da igreja, porque pregam, porque cantam, porque dançam, sei lá. Então, idolatria tem em todas as religiões, né? E isso é um problema. Mas a questão de eu não me estabelecer num templo, né? Não quer dizer que eu não seja cristã, não quer dizer que eu não pratico a minha fé, né, gente? Hoje, atualmente, eu posso dizer para vocês que eu tô vivendo um nível espiritual maravilhoso na minha vida, onde eu não tenho vício, né? Graças a Deus eu não tenho um vício. Onde eu não ando pelada na rua, né? Eu não sou modesta também, gente. Eu uso lá meus shorts, minhas blusas, mas eu não ando pelada na rua. Eu não ando publicando, expondo meu corpo na internet, né? E isso pra mim já é grande coisa. E eu não tô me comparando a ninguém, gente. Eu tô me comparando dentro do meu próprio parâmetro, né, de vida. E é isso o importante, porque tem gente que gosta de se comparar tanto, né? Diminuir as outras pessoas. Não, eu tô comparando eu de hoje com o meu eu do passado. Eu não ando paquerando marido de ninguém, né? Eu não ando dando ouvido para marido de ninguém, né? Eu ando respeitando o meu marido, né? Coisa que não é todo mundo que faz dentro de igreja, né? A gente sabe disso, que essas coisas acontecem, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Quem eu tô sendo, né? Eu não ando com a vaidade extrema. Eu me cuido hoje, mas sem estar perdida nesse rio de vaidade, né? Eu não ando querendo aparecer mais que Jesus Cristo, que Deus, né? Eu não ando me autoglorificando, me promovendo, né? Usando o nome de Deus para me promover, para ganhar dinheiro. Então, gente, eu tô me sentindo bem. Acontece que eu não estou estabelecida em nenhum templo porque eu me sinto um peixe fora d'água. Sabe? O dia que eu encontrar uma igreja que me permita ser quem eu sou, ficar quieta quando eu quero ficar quieta, não falar quando eu não quero falar, me deixar em paz sem tentar diminuir a minha fé e quem eu sou diante de Deus, então eu vou me estabelecer.
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conte se vocês também sentem essa dificuldade, essa falta de liberdade, né? De chegar num templo, numa igreja e, no máximo, com 3 dias, vocês serem sobrecarregados, né? Querem que você seja alguém que você não nasceu para ser, querem entregar uma coisa na sua mão que você não quer, né? Mesmo que você esteja preparado, você não quer fazer aquilo. E essa falta de liberdade que dizem que a gente tem na igreja e a gente não tem. Deixe para mim os comentários de vocês, tá? Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer a respeito disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa que eu não abordei e que eu vou falar no próximo vídeo. Então eu quero dizer para todo mundo que me conhece, né, e que eu já estive em uma igreja, que não é questão de não amar as pessoas. É questão de não amar aquele ambiente, de não querer estar ali, de se sentir um peixe fora d'água. Gente, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!